Antes de orarmos, feche por um instante os olhos da pressa e abra os olhos da alma. Há uma verdade que todo coração precisa compreender. O lugar para onde você olha determina o estado do seu espírito. Se o seu olhar está em Jesus, você encontra direção, paz e força para continuar. Mas se seus olhos se voltam apenas para dentro, para o passado que dói, ou para o futuro que assusta, a alma se torna cansada, confusa, inquieta. A vida sempre trará momentos maiores do que nossa força humana pode suportar. E é nesses instantes que percebemos, não basta motivação, nem sabedoria, nem coragem própria. Precisamos fixar o olhar naquele que é o autor e consumador da fé. Como está escrito em Hebreus 12:2, fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando o olhar se perde, o coração enfraquece, mas quando o olhar se encontra com Cristo, tudo muda. Se você quer manter seus olhos firmes em Jesus, escreva nos comentários: eu escolho olhar para Cristo. Há quem confie apenas em si mesmo. Durante um tempo, isso até parece funcionar. O coração se convence de que é forte, de que pode vencer com o próprio braço. Mas chega o dia em que a força humana se esgota. Chega o vento que apaga o fogo da autoconfiança. É nesse ponto que percebemos o quanto precisamos de algo, ou melhor, de alguém maior do que nós. O salmista compreendeu isso e declarou em Salmo 121, 1-2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você não foi criado para carregar o peso da vida sozinho. Foi criado para depender do Criador, aquele que sustenta o universo e ainda assim conhece cada detalhe do seu coração. Quando os ombros cansarem, levante os olhos. Há socorro nas alturas, há esperança no olhar que se volta para o céu. Se você crê que o seu socorro vem do Senhor, escreva com fé: o meu socorro vem de Deus. Se você quiser viver preso ao desânimo, basta olhar para trás. O inimigo sempre tentará apontar seus erros, relembrar seus fracassos e fazer você acreditar que é o mesmo de ontem. Mas o Evangelho é boas novas porque Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o que está sendo gerado em você. Jesus não veio para condenar, veio para redimir. Aquilo que antes te envergonhava pode se tornar testemunho da graça. Como está escrito em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Cristo é o Deus que transforma Saulo em Paulo, o perseguidor em apóstolo, que faz de Pedro, o negador, um pregador destemido. E ele também pode transformar a sua história, não para apagar seu passado, mas para mostrar o poder da redenção. Se você crê que Deus pode transformar a sua vida, escreva nos comentários: eu sou nova criação em Cristo. O mundo nunca fica em silêncio. Há vozes, telas, opiniões, notícias e distrações por todos os lados. E se o seu olhar se perde no barulho, o coração começa a se dispersar. Quando os olhos se fixam apenas nas coisas que passam, a alma esquece o que é eterno. A palavra nos alerta em 1 João 2,17. O mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, não viva correndo atrás do que brilha por um instante. Olhe para o que permanece. Há uma diferença entre viver distraído e viver desperto. O distraído enche os olhos, mas o desperto enche o espírito. Aquele que olha para Cristo encontra propósito até nas coisas simples. O segredo não é fugir do mundo, mas manter o coração firme em Deus enquanto caminha nele. Olhos em Cristo, pés na jornada, alma em paz. Se você deseja permanecer firme em meio ao barulho do mundo, declare: meus olhos estão em Jesus. O futuro sempre parece um território desconhecido.
Tentamos prever, controlar, planejar, mas há um limite que o ser humano não pode ultrapassar. E é exatamente nesse limite que nasce a ansiedade. Quando os olhos se fixam no amanhã, o coração esquece que Deus já está lá. Jesus nos ensinou em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O medo tenta roubar a paz, mas a fé devolve o equilíbrio. Não é o controle que traz descanso, é a confiança. O amanhã pertence ao Senhor, e Ele prometeu planos de paz, não de destruição. Quem confia, descansa. Quem entrega, permanece firme. Quem olha para Jesus, encontra serenidade até nas tempestades. Se você entrega o seu amanhã nas mãos de Deus, escreva com fé: meu futuro está nas mãos do Senhor. Quando o olhar se desvia de Cristo, o coração se torna terreno instável. É assim que o medo, a dúvida e a tristeza encontram espaço. Mas quando você fixa seus olhos em Jesus, a alma encontra solo firme, mesmo em meio às tempestades. Ele não muda com o tempo, não se abala com as circunstâncias. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é a rocha inabalável sobre a qual você pode construir sua fé. Seja qual for o cenário, passado, presente ou futuro. A segurança em saber que Cristo permanece fiel. Não olhe apenas para o que está ao redor, nem para o que está dentro. Olhe para aquele que está acima, sustentando todas as coisas pela força da sua palavra. Deus não te abandona no meio do caminho, Ele te ensina a caminhar sobre as águas. Se você confia que Jesus é sua rocha firme, escreva com fé: minha vida está firmada em Cristo. Quando a fraqueza te visitar, e ela virá, lembre-se, a graça de Cristo é suficiente. Ela cobre o que falta, sustenta o que vacila, renova o que parece ter acabado. Paulo entendeu isso profundamente quando ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus não exige perfeição, Ele deseja entrega. O olhar fixo em Jesus é o olhar de quem depende. Não é orgulho, é rendição. Quando reconhecemos nossos limites, abrimos espaço para o ilimitado agir de Deus. A fraqueza humana se torna o palco onde o poder divino é revelado. Não lute sozinho. Não tente provar força quando Deus quer provar fidelidade. Olhe para Cristo e descanse. Ele te sustenta até quando você pensa que vai cair. Se você crê que a graça de Deus é suficiente para a sua vida, declare nos comentários: a tua graça me basta, Senhor. Pedro só andou sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no instante em que olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Essa é uma lição eterna. A direção do olhar define a força dos passos. Quando olhamos para Cristo, encontramos equilíbrio. Quando olhamos para as circunstâncias, perdemos o chão. A fé não ignora a tempestade, ela apenas escolhe enxergar além dela. Enquanto os olhos permanecem no Salvador, o impossível se torna caminho. E mesmo que o medo tente gritar mais alto, a voz de Jesus sempre dirá: não temas, sou eu. Por isso, mantenha o olhar firme, mesmo quando os ventos forem contrários. A presença de Cristo é mais poderosa do que qualquer onda que tenta te derrubar. Se você quer manter seus olhos firmes em Jesus, mesmo em meio às tempestades, escreva com fé: eu confio em ti, Senhor. Fixar os olhos em Jesus não é um ato momentâneo, é uma escolha diária. É acordar e dizer: hoje, Senhor, quero ver a vida através de ti. É decidir que nenhuma dor, perda ou distração vai roubar o foco da fé. Porque quando o coração permanece em Cristo, até as feridas se tornam janelas por onde a luz entra. Filipenses 1:6 nos lembra:
Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não abandona o que começou. O mesmo amor que te chamou é o amor que te sustentará até o fim. Por isso, não desanime. Mesmo que pareça lento, o processo é divino. A cada passo, ele molda, cura e fortalece. Permaneça. Olhe para frente. Cristo ainda está escrevendo a sua história. Se você crê que Deus ainda está trabalhando em sua vida, declare: a boa obra vai se cumprir. Senhor Jesus, Tu és o centro de tudo. Nada em mim é suficiente sem Tua presença. Por isso hoje eu elevo os meus olhos para Ti, o autor e consumador da fé. Quando o medo tentar me dominar, que eu me lembre da Tua voz dizendo: não temas, estou contigo. Quando a dúvida se aproximar, que eu veja Tua cruz e me recorde de que o Teu amor já venceu tudo. Espírito Santo, ensina-me a viver com os olhos no céu, mesmo caminhando na terra. Livra-me das distrações que roubam a paz, da ansiedade que sufoca o coração e da pressa que me faz esquecer da Tua graça. Que cada decisão, cada passo, cada palavra seja guiada por Ti. Fixa meu olhar em Cristo para que eu não afunde nas ondas do mundo. E quando eu me perder, que o Teu amor me reencontre. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: meus olhos estão em Jesus. E compartilhe esta mensagem para que mais corações aprendam a olhar para o alto.